A maioria das pessoas passa a vida inteira esperando por algo que talvez você já tenha agora e não tenha notado. Há um tipo de desespero disfarçado no modo como a sociedade vive, como se a felicidade estivesse sempre em outro lugar, no futuro, em outra cidade, em outro corpo, em outro estado de espírito. Mas e se o que você está buscando já estivesse aqui? Jung percebeu algo que poucos têm coragem de aceitar. Quanto mais perseguimos a ideia de uma boa vida no futuro, mais esvaziamos a única coisa que torna a vida realmente viva, a nossa presença. O que ninguém diz com clareza é que você não ama a vida porque está sempre tentando mudá-la, sempre tentando transformá-la em algo que ela ainda não é. E é nesse leve empurrar da realidade que nasce a dor mais sutil, porém mais destrutiva. Porque quanto mais você tenta consertar a vida, menos você se sente inteiro. A maioria das pessoas não vive, apenas passa. Elas acordam, trabalham, conversam, fazem planos, mas raramente estão ali, de verdade. O corpo se move, mas a consciência está sempre um passo atrás ou um salto à frente. Jung chamava isso de uma forma moderna de angústia, essa sensação constante de não estar exatamente onde se está, como se sua alma vivesse sempre em trânsito, sempre um pouco antes ou um pouco depois do agora. Pense nos seus pensamentos. Quantos deles realmente falam do que está acontecendo neste exato momento? Ou estão presos ao que ainda não chegou? Quando eu terminar este trabalho, quando eu me formar, quando eu puder viajar. A vida escorre, silenciosa, enquanto a mente fabrica promessas. E essa desconexão não é um acidente. É uma programação antiga, herdada, aprendida. Quando você rejeita o agora, dizendo que ele não é suficiente, você não está apenas rejeitando o momento. Você está rejeitando a si mesmo. Cada vez que você pensa, serei feliz quando? Swing, você declara guerra ao seu próprio corpo, ao seu próprio coração, ao seu próprio tempo. O mais cruel é que isso parece virtude. Chamamos de ambição, de planejamento, de visão. A sociedade moderna adora o futuro. Ela trata o presente como um rascunho inacabado, um corredor para algo melhor. Por isso, compramos objetos, cursos, promessas. Tudo que nos diga que ainda não somos o bastante, mas que poderemos ser. Vemos o mundo nos ensinando a evoluir como se fôssemos software quebrado, ansioso pela próxima atualização. Cada vídeo, cada livro, cada técnica empurra a ideia de que você ainda não está completo. Mas a verdade mais cortante é que essa corrida constante por melhorias te fragmenta. Divide você em dois: o que planeja e o que sente, o que sonha e o que vive. E o que acontece quando essas metades nunca se encontram? Jung chamava isso de fenda da percepção, uma rachadura oculta no modo como habitamos o tempo. Pense no seu último instante de verdadeira satisfação. Não foi o dia em que você alcançou um objetivo grandioso. Foi aquela pausa breve, talvez olhando o céu, talvez sorrindo com alguém, ou até chorando em silêncio quando você, por fim, parou de resistir. Nesses momentos, a guerra interna cessa, a divisão se desfaz e algo maior emerge: unidade. Essa cisão não é apenas conceitual, ela sangra pela vida. Aparece como ansiedade que não se explica, tristeza que não cessa, vícios que preenchem o vazio e doenças que nascem da ausência de presença. O corpo sente sua ausência. Ele adoece de saudade de você. Dor sem causa, imunidade enfraquecida, um cansaço existencial que não tem nome. Isso tudo tem um motivo. Você não está aqui. Enquanto tenta transformar sua vida em algo ideal, você esquece de viver. É como afiar uma faca para um banquete que nunca chega. E sob o desejo de se aprimorar está o que ninguém ousa dizer: medo. Medo de ser limitado. Medo de ser imperfeito. Medo de que a vida nunca seja suficiente como ela é. Jung via isso como uma fuga disfarçada de ambição. Uma forma elegante de evitar o peso de existir por completo. E essa fuga tem nome: sombra. Aquela parte de você que não quer encarar, que você esconde enquanto sorri para o mundo. Quanto mais você tenta construir a vida perfeita, mais poder entrega à sombra. Por isso, os bem-sucedidos às vezes choram sozinhos no topo, porque mesmo com tudo, o vazio segue lá.
A cultura alimenta isso, lucra com isso, transforma suas inseguranças em produtos. A indústria da autoajuda vende promessas como se felicidade fosse um update. Mas não é. A vida nas redes parece um desfile interminável de perfeição. Viagens, corpos, conquistas, tudo formatado para causar inveja sutil. O FOMO, o medo de estar perdendo algo melhor, se instala como uma coceira na alma. Mas a ciência cognitiva é clara. O cérebro humano não foi feito para estar sempre satisfeito. Existe um mecanismo chamado adaptação hedônica. Cada nova alegria, cada nova conquista, logo se dissolve. O novo vira normal, o impacto se apaga, a busca recomeça. A mente quer mais, sempre. Essa fome constante nos serviu no passado, para sobreviver. Mas hoje ela nos impede de descansar dentro da própria pele. Jung viu nisso mais do que neurociência. Ele enxergou um grito existencial. Tentamos ultrapassar nossos próprios limites, negar nossa imperfeição, escapar da ideia da morte. Mas ao fazer isso, negamos partes inteiras de nós mesmos. Negamos nossa sombra, e isso nos adoece. Um dos pacientes de Jung era um executivo de sucesso. Tinha tudo o que o mundo valoriza, mas sonhava, noite após noite, que se afogava num oceano escuro. Jung entendeu. A água era o inconsciente, a parte da alma que ele havia deixado de lado. Sucesso demais por fora, abandono demais por dentro. E o afogamento era o inconsciente exigindo ser visto. É isso que acontece conosco. Quanto mais evitamos a totalidade da vida, mais ela grita. Achamos que tornar a vida boa é mudar os eventos. Mas não é o que acontece fora que define nossa experiência. É a forma como percebemos o que está acontecendo agora. Jung dizia: quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro, desperta. A verdadeira virada não vem de alterar as circunstâncias. Vem de alterar a qualidade da nossa presença. Vem de parar de lutar contra o que é. Não para se conformar, mas para finalmente ver. E quando vemos de verdade, algo estranho acontece. A vida começa a responder. A isso, Jung deu o nome de sincronicidade, uma espécie de eco entre o estado interno e o externo, um alinhamento misterioso entre o que sentimos e o que acontece. Mas para chegar aí, é preciso uma coragem que poucos têm, a de parar de correr, parar de controlar e se permitir existir por inteiro. Essa lógica de guerra com a realidade contamina tudo. Nossos corpos, nossos sentimentos, nossas relações. Vemos a vida como um campo minado onde cada passo exige luta, estratégia, superação. Mas a natureza nos mostra outra coisa. Um rio não discute com as pedras. Ele as contorna. A água não se frustra com os obstáculos. Ela dança com eles. Essa suavidade não é fraqueza. É inteligência. Jung entendeu que há uma sabedoria viva nos sistemas naturais e que essa mesma sabedoria vive dentro da mente humana, esperando espaço para agir. Quando deixamos de resistir, algo profundo se move. A mente começa a se reorganizar, começa a integrar. O nome disso, função transcendente. É quando duas forças internas que pareciam inimigas, o medo e o desejo, o impulso e a dúvida, encontram um terceiro caminho. Um caminho novo que não vem do esforço do ego, mas da entrega do ser. É quando a dor se transforma não por força, mas por aceitação. Quando a ansiedade dissolve não porque você a combateu, mas porque parou de fugir dela. Quantas vezes você tentou dormir e não conseguiu exatamente porque estava tentando demais? Quantas vezes você quis ser amado e acabou se perdendo no processo de tentar agradar? É o paradoxo que Jung viu tantas vezes em seus pacientes. O esforço excessivo se torna a prisão. A tentativa de controlar se torna o caos. E é no momento em que o controle é solto que a cura começa. Uma de suas pacientes passou anos tentando eliminar a tristeza. Terapias, técnicas, frases positivas. Nada funcionava. Até que um dia, ela desistiu de lutar. Sentou-se com a tristeza, não como inimiga, mas como visitante. E ao ouvir sua mensagem, algo se moveu. A tristeza não sumiu. Ela se transformou. Se tornou profundidade, clareza, presença. É isso que Jung chamava de integração.
E ela começa quando paramos de ver a vida como um problema a ser resolvido e começamos a senti-la como ela é. Nossa consciência, quando livre da guerra, já é inteira, já é plena, já carrega o que tanto procuramos fora: claridade, presença, inteireza. Tudo isso que você anda buscando com tanto esforço já está aqui. A vida, que você tenta desesperadamente melhorar, já contém, em sua crueza, tudo o que você precisa para amar novamente. Imagine um peixe nadando freneticamente em busca do oceano. A imagem é absurda, mas é exatamente isso que fazemos todos os dias. Jung enxergou essa cegueira coletiva. A ideia mais revolucionária dele não foi que a consciência molda a realidade, mas que ela também precisa saber receber. Essa inversão muda tudo. Num mundo que exalta conquista, domínio, ação, Jung nos fala da atenção que acolhe, da consciência que não tenta consertar, mas testemunhar, que não tenta julgar, mas sentir. Antes de qualquer pensamento, antes de qualquer julgamento, existe esse instante puro, o instante do receber, a presença que apenas está ali. É isso que Jung chamou de atenção passiva, a consciência que se entrega à experiência antes de tentar controlá-la. Mas a mente moderna perdeu isso. Está hiperativa, avalia tudo, corre atrás de explicações, reage antes de viver. Quer catalogar o mundo em bom ou ruim, certo ou errado, útil ou inútil, antes mesmo de senti-lo. É como falar sobre comida sem nunca prová-la. Como comentar um filme que você nem assistiu. Jung via isso em seus pacientes. Quanto mais tentavam resolver suas dores com esforço, menos avançavam. A cura não vinha da tentativa de mudar os sentimentos, mas da permissão para senti-los. Não vinha do controle, mas da presença. Hoje, a neurociência confirma isso. Quando você apenas observa seus pensamentos e emoções, sem reagir, o cérebro encontra novos caminhos. A mudança acontece sozinha, como uma flor que desabrocha quando o sol bate. Quando, ao contrário, você força, você fortalece exatamente o que queria enfraquecer. E isso muda completamente a forma como lidamos com o sofrimento. A dor não é inimiga, ela é mensageira. Tem uma sabedoria silenciosa, mas só fala quando é ouvida sem pressa, sem medo, sem resistência. É nesse recebimento radical que o amor pela vida começa a renascer. A dor, às vezes, é como a febre, incômoda, quente, intensa, mas necessária. Um sintoma que, mais do que alertar, cura. E a ansiedade, tão comum em nossos tempos, pode ser isso. Não um inimigo, mas uma linguagem. Não um defeito, mas uma mensagem que sua mente envia implorando: preste atenção, algo está desalinhado, algo não está sendo vivido como deveria. Jung via a ansiedade não como algo a ser eliminado, mas como uma inteligência oculta, uma parte da alma tentando avisar: você se afastou demais de si. Em vez de lutar contra ela com medicamentos ou técnicas que silenciam, e se você escutasse? E se você a deixasse falar? Ao permitir que a ansiedade mostre seu propósito, você transforma um sintoma em guia. Essa prática não é passiva, é intensamente viva. É uma escuta radical. É como um médico silencioso que não corre para medicar, mas que ouve com atenção até o fim, como um cientista que observa o fenômeno antes de querer explicá-lo. Jung comparava isso ao jardim. Você não puxa a planta para fazê-la crescer. Você prepara a terra, rega com paciência, protege do excesso e confia. A mudança psíquica segue o mesmo princípio. Não é força, é espaço. Não é luta, é escuta. Não se trata de criar uma nova mente. É de remover o ruído que esconde a mente que sempre esteve ali. A capacidade de viver o momento, sem fugir nem correr, é como o fogo secreto dos alquimistas, aquele que transforma chumbo em ouro, sem pressa, sem explosão. Apenas calor constante. Os alquimistas não forçavam o ouro a surgir, criavam as condições, a temperatura certa, o ambiente propício, e esperavam. Jung viu ali o mesmo mapa da transformação interior. Quando você permite que o presente seja vivido por completo, sem tentar manipulá-lo, algo extraordinário acontece. O ordinário se transmuta, a vida se revela. E aqui está o paradoxo. Essa transformação não exige esforço.
Não do tipo que o mundo exige. Ela acontece quando o esforço se dissolve, quando a mente agitada deixa de se debater, quando o lago interior, enfim, aquieta. É aí que vemos com clareza. É aí que somos. No cérebro, isso se traduz numa mudança de rota, de uma mente perdida em preocupações e repetições para uma atenção viva, ampla, receptiva. As imagens cerebrais confirmam. Quando paramos de reagir, o cérebro se acalma. Partes ligadas à integração emocional se acendem. A visão se alarga. O bem-estar floresce sem aviso. O que os antigos sábios sentiam, agora a ciência sustenta. A mente, quando deixada em paz, é naturalmente íntegra, presente e lúcida. Jung viu isso claramente. Muitos dos sofrimentos que via não vinham de traumas gritantes, mas de uma ausência. Um buraco silencioso, um distanciamento crônico entre a consciência e a vida real. Os pacientes estavam hipnotizados pelas histórias que contavam a si mesmos. Narrativas sobre o passado, sobre o que deveriam ser, sobre o que nunca poderiam sentir. A cura não exigia um novo enredo, exigia um reencontro com o agora. Faça o teste. Da próxima vez que sentir tristeza ou ansiedade, não fuja, não analise, apenas se aproxime. Sinta, não com a cabeça, mas com o corpo. Onde está essa emoção? É quente? É densa? Tem peso? Tem movimento? Textura? Não conte a história. Sinta a sensação. Só isso. Só presença. Você vai ver, e talvez pela primeira vez, que a emoção começa a se transformar. Não porque você a empurrou, mas porque ela foi, enfim, reconhecida, inteira, sem julgamento. Essa alquimia simples, tão ignorada, revela um princípio que desafia toda a nossa cultura. Para certos tipos de transformação, menos é mais. Menos interferência, mais presença, menos controle, mais entrega. Jung viu isso repetidamente. Mudanças reais não surgiam do excesso de análise. Emergiam nos momentos de escuta profunda. Um paciente, com fobia social, descobriu isso na prática. Em vez de lutar contra o pânico, ele parou, respirou, sentiu, não como um soldado resistindo, mas como quem se rende ao próprio corpo. E então percebeu. A base do medo era uma construção mental. E na luz da atenção plena, ela se desfez. Presença não é fuga. Presença é mergulho. Não é negação. É revelação. A realidade, quando tocada com verdade, tem o poder de transformar tudo. Sem grito. Sem força. Só sendo o que é. É perceber que a vida não está acontecendo para você como uma série de desafios, mas como você, como o próprio fluxo da consciência se reconhecendo em forma viva. O que buscamos por tantos meios, livros, técnicas, caminhos, já pulsa aqui, como o coração silencioso de toda a experiência. Jung chamou esse ponto de convergência de confronto, um instante em que o buscador e aquilo que é buscado se dissolvem em um só gesto. O que você procura é o que você já é. Não é uma ideia para ser entendida. É uma verdade para ser sentida, intocada por palavras, presente em cada centímetro do agora. Essa não dualidade, Jung viu repetida em todas as tradições profundas de autoconhecimento. O Zen chama de ver sua natureza original. O Advaita, de reconhecer sua essência como uno. Os sufis chamam de fana. Os místicos cristãos de união com Deus. A linguagem muda, o núcleo permanece. O fim da separação. O observador e o observado se fundem, e nesse encontro, o ego silencioso se desfaz. Mas o que torna isso tão distante? A simplicidade. Como disse Bankei, está tão perto que você não consegue ver. A mente foi treinada para procurar o extraordinário, algo cintilante, raro, elevado, quando na verdade o que mais deseja já está aqui, disfarçado de comum. A consciência que lê estas palavras é o próprio tesouro escondido. O obstáculo, a máscara, a identidade construída, a ideia de quem você é. Eu sou um buscador, eu sou um profissional de sucesso, eu sou alguém com feridas. Tudo isso são imagens, cascas, e quanto mais você se apega a uma, menos consegue ver o ser real que respira por trás de todas. A maioria das pessoas sacrificaria tudo para manter uma ideia sobre si mesma. E essa rigidez interna é o verdadeiro bloqueio. Voltar para casa, para Jung, não era uma viagem no tempo.
Era um acordar, um sair do coma existencial, uma lembrança. Você não é quem pensa ser. Você é aquele que percebe tudo isso. E esse retorno, por mais simples que pareça, é o movimento mais profundo que um ser humano pode fazer. O que Jung descobriu, e que a maioria passa a vida inteira sem perceber, é que nunca estivemos separados da vida que tentamos alcançar com tanta ansiedade. É como uma gota que busca o oceano, sem notar que sempre esteve dentro dele. O verdadeiro despertar não acontece ao colecionar técnicas ou dominar métodos, mas quando há um esvaziamento, um lento e sagrado desmantelamento. Jung chamou isso de retirada, o colapso das ideias, crenças e imagens que obscurecem sua natureza essencial. Não é uma conquista, é um desvelar. Ele contou a história de um intelectual respeitado, versado em todas as filosofias espirituais que ainda assim carregavam um vazio insuportável. Anos de análise, leitura e debates, sem alívio. Até que, certo dia, durante uma simples caminhada, algo cedeu. Por um breve instante, ele deixou de estar separado do mundo. Não houve anjos, nem insights dramáticos. Só um silêncio tão profundo que dissolveu qualquer distância entre ele e a vida. Ele finalmente entendeu. Tudo o que buscava já estava aqui, como o próprio espaço em que sua consciência testemunhava o agora. Jung sempre alertou. Essa revelação não deve inflar o ego. Não é um troféu, não é um patamar elevado. É um retorno humilde ao comum, um reconhecimento da humanidade compartilhada. A beleza disso é que não te torna especial, te torna presente. E a presença por si só já é um milagre. A vida que você está tentando consertar sem parar, ela não precisa ser arrumada, ela precisa ser vivida. Não nas promessas do que virá, mas na textura do que já é. A felicidade que você busca em outro lugar está, na verdade, escondida na própria busca. Ela não está no depois. Ela está aqui, agora, na inteireza com que você respira esse momento. E agora, a escolha retorna para você. Vai continuar tentando ajustar tudo, adiar tudo, controlar tudo? Ou vai se abrir para a plenitude secreta que sempre existiu embaixo de cada instante? Antes de sair, pergunte a si mesmo com sinceridade: qual parte da minha vida estou tentando resolver com força, quando o que ela precisa é apenas ser sentida completamente? Se algo dentro de você se lembrou de si mesmo ao ouvir isso, escreva: a vida que busco já está aqui. E compartilhe com alguém que precise parar de correr atrás do que já possui. Até a próxima. Você chegou até aqui, não como quem assiste, mas como quem para de fugir. Obrigado por sustentar o peso de uma verdade que a maioria prefere enterrar. A vida que você procura não está adiante. Ela sempre esteve aqui, sufocada pelo esforço de ser outra. Hoje, talvez pela primeira vez, você parou de correr. E ao fazer isso, tocou o milagre que habita o comum. Sentiu o chão que nunca deixou de te sustentar. Esse roteiro não te deu respostas, te devolveu presença. E presença é o começo de toda a cura. Comente: o milagre está onde eu parei de fugir. Nos vemos lá, em silêncio, em 5 segundos.